Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe? Vamos analisar um documento bem específico, o relatório gerencial de julho de 2025 do Fundo Imobiliário VGHF11. O ticker dele na B3 é VGHF11, para quem acompanha. A nossa missão aqui é tentar extrair o que tem de mais importante, né? Os insights sobre como foi o desempenho, a estratégia, a carteira do fundo naquele mês. O que será que os números contaram para a gente em julho de 25? E olha, já tem um dado que chama atenção logo de cara. Distribuíram R$ 0,09 por cota no mês. Isso, e o fundo tinha quase 394 mil cotistas. É bastante gente, né? Muita gente mesmo. Vamos desempacotar isso, então. Para começar, só para dar um contexto rápido, o VGHF11, ele busca investir numa gama bem ampla de ativos imobiliários, né? Isso. Tem ações, debêntures, cotas de outros FIIs, CRIs, SPS, enfim, um monte de coisa. E o público-alvo são investidores em geral, tá? E as taxas? Bom, tem a de administração e gestão, que juntas dão 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido, e tem também taxa de performance, 20% do que passar de um benchmark lá que combine IPCA e título público. Exatamente. E pegando a foto do fundo no finalzinho de julho de 2025, ele estava com 104,9% do patrimônio líquido, o PL, né? Alocado nesses ativos-alvo. Isso estava mais ou menos 1,468 bilhões. Bem diversificado, viu? Tinha 148 ativos diferentes na carteira. E um ponto interessante, o fundo usava uns 56,8 milhões, que é tipo 4,1% do PL, naquelas operações compromissadas reversas de CRIs. Ah, as compromissadas. Explica rapidinho o que é isso. Claro, é como se o fundo pegasse um empréstimo de curto prazo, sabe? Ele vende um CRI com a promessa de recomprar depois e pega o dinheiro. O custo disso aí estava em CDI mais 0,8% ao ano. E o resto do dinheiro que não estava direto nos ativos-alvo, bom, estava em caixa. Entendi. Falando agora dos rendimentos, né, o destaque de julho foi mesmo essa distribuição de R$ 0,09 por cota. Isso deu uma rentabilidade líquida anualizada de 12,1%, se a gente calcular sobre a cota patrimonial lá de junho de 2025. E olhando os últimos 12 meses antes de julho, o fundo distribuiu R$ 1,08 por cota no total, o que dá uma rentabilidade líquida de 13,3% ao ano, ou então IPCA mais 7,6% ao ano. Sempre em cima da cota patrimonial, claro. Pois é, os rendimentos são uma parte importante, mas a gente tem que olhar também a variação do patrimônio, né? E em julho ela foi negativa, caiu R$ 0,7 por cota. O relatório aponta basicamente duas razões para isso. Primeiro, a carteira de FIIs do VGHF11 desvalorizou. Seguiu a maré do mercado, né? O IFIX, que é o índice dos FIIs na bolsa, caiu 1,35% no mês. E segundo, um ponto um pouco mais técnico, é que a carteira de CRIs indexados ao IPCA também perdeu valor. Isso por causa do que o pessoal chama de abertura das taxas das NTN-B. NTN-B, taxa Brindo. O que isso quer dizer na prática? Imagina assim, NTN-B é título do governo atrelado à inflação. Quando o mercado começa a esperar que os juros futuros para esses títulos vão subir, o valor deles hoje cai. E como os CRIs do fundo indexados à IPCA são meio que parentes desses títulos, eles sofrem junto. É a tal da marcação a mercado, né? O valor do ativo é ajustado todo dia, mesmo que ele só vença lá na frente. Essa expectativa de juros mais altos lá na frente derrubou o valor contábil desses CRIs em julho. Entendi. Faz sentido. Agora vamos para o que parece ter sido a grande jogada estratégica do gestor em julho, né? Uma movimentação bem grande, 52,5 milhões de reais, para cotas de um outro fundo, o Valora FOFIOF. E o jeito que fizeram isso é curioso, foi por integralização por ativos, ou seja, o VGHF11 usou cotas de outros FIIs que ele já tinha na carteira avaliadas pelo preço de mercado para comprar as cotas do Valora FOFIOF. Exato. Então não precisou tirar dinheiro do caixa naquele momento para fazer essa compra. Isso mesmo. E esse Valora FOF, pelo que diz o relatório,
O objetivo dele é investir em cotas de outros FIIs, só que usando alavancagem, buscando ganhar na valorização das cotas a médio e longo prazo. Ah, e tem aquele detalhe. O VGHF11 não paga a taxa de gestão para o que investe em outros fundos da própria Valora, uma prática comum para evitar dupla taxação e alinhar os interesses, né? Exatamente. E o fascinante aqui é a lógica por trás disso, sabe? O gestor falou que a ideia era criar um veículo, o Valora FOF no caso, com maior beta. Beta. Beta, no mundo financeiro, mede o quanto um ativo costuma dançar conforme a música do mercado, né? Um beta maior significa que ele tende a variar mais que a média, tanto para cima quanto para baixo. Então, ao investir nesse FOF alavancado, o VGHF11, está na prática aumentando a aposta dele no mercado de FIIs. Buscando o quê? Potencializar os ganhos se o mercado de FIIs realmente melhorar, como eles parecem acreditar que vai. É uma aposta mais forte na direção do mercado. Mas espera aí. Essa aposta num beta maior, ainda mais num fundo alavancado, não aumenta bastante o risco? Especialmente considerando que o IFIX tinha caído em julho e as taxas futuras estavam subindo, como você mesmo explicou. Ah, sem dúvida aumenta o risco. Não tem almoço grátis, né? É uma faca de dois gumes. Se o mercado de FIIs subir forte, um fundo com beta alto e alavancado tende a ir muito bem. Mas, se o mercado continuar caindo ou ficar andando de lado, o tombo também pode ser maior, justamente por causa da alavancagem lá dentro do valor AFOF. Então, sim, uma aposta clara do gestor. Ele está olhando para o médio e longo prazo e apostando numa virada positiva, mesmo com o cenário de julho parecendo meio nublado. Entendi. E essa movimentação toda mexeu na composição da carteira do VGHF11, né? Aquela divisão que eles fazem entre estratégia valor, que busca ganho de capital, e renda, que foca mais nos dividendos. Em julho, a carteira Valor recebeu um aporte líquido de 45 milhões de reais. Desse valor, 10,9 milhões foram em FIIs e a maior parte, 34,1 milhões, foi para cotas de SPS. SPS, Sociedades de Propósito Específico. Isso. Nesse caso, eram projetos residenciais lá em São Paulo. Com isso tudo, o peso da carteira Valor aumentou, foi de uns 41% para 43,5% do total dos ativos-alvo. E do outro lado, a carteira Renda teve mais vendas do que compras, né? Venda líquida de 27,2 milhões de reais, principalmente CRIs e alguns FIIs. Aí a participação da renda caiu um pouco, de 59,1% para 56,5% dos ativos. Pois é. Se a gente junta as peças, o quebra-cabeça mostra um movimento tático bem claro em julho. O gestor de propósito aumentou a exposição à estratégia que busca valorização, valor, e diminuiu um pouco a exposição àquela que gera um fluxo de caixa mais previsível, renda. Essa mudança toda, com investimento forte no valor AFOF e nas SPS residenciais, sinaliza o quê? Uma visão mais otimista, talvez, ou pelo menos uma aposta mais firme no potencial de alguns segmentos, apesar do cenário de curto prazo não ser dos melhores. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa carteira, então. Como você disse, 148 ativos. É bem diversificado mesmo. No final de julho, a foto era assim. Olhando para o patrimônio líquido, FIs eram a maior parte, 47,66%, quase 673 milhões. Depois vem os CRIs, com 42,95%, uns 601 milhões. Aí tinha cotas de SPE, com 9,49%, quase 133 milhões. FDICs, que são fundos de direitos creditórios, com 1,09%, uns 15 milhões, e um pouquinho de ações, 0,71%, 10 milhões. É uma divisão interessante, e se a gente mergulha nos CRIs, que são quase metade da torta, né, a duração média deles, que é uma medida de prazo, era de 2,9 anos. O indexador que mandava ali era o IPCA, com 64,41% do valor dos CRIs. O CDI ficava com o resto, 35,59%. E o relatório até detalha, né? Tem umas formas diferentes de aplicar o IPCA nos contratos. Tem o IPCA apenas positivo, que só conta se a inflação for para cima. Ah, curioso isso. Tem o IPCA, a variação positiva com compensação, que se a inflação for negativa ao mês, pode compensar depois. E tem o IPCA normal, que acompanha o índice para cima ou para baixo.
Essas diferenças afetam como o dinheiro entra no fundo dependendo de como a inflação se comporta, sabe? E o número que mostra bem essa pressão do mercado que a gente falou sobre os CRIs é a diferença entre a taxa média que o fundo pagou quando comprou os CRIs e a taxa que o mercado estava embutindo neles em julho, a tal da MTM, marcação ao mercado. Para os CRIs de IPCA, a taxa média na compra foi IPCA mais 9,28% ao ano. Só que em julho, a taxa implícita pela marcação ao mercado era IPCA mais 11,56% ao ano. Nossa, uma diferença considerável. Sim, mostra que o mercado estava exigindo um prêmio maior, juros mais altos para esses papéis naquele momento. E isso, claro, joga o valor presente deles para baixo na contabilidade do fundo. O relatório também fala dos FIIs dividindo entre renda e valor e confirma que as SPS são focadas no residencial em São Paulo. Mas mesmo com essa diversificação toda, risco de crédito existe, né? O relatório é aberto sobre isso, certo? Sim, ele menciona 2 casos específicos de inadimplência que estavam em andamento. Primeiro, os CRIs da rede Celina. Continuavam inadimplentes em julho de 2025. E essas posições já estavam marcadas a zero no patrimônio do fundo desde fevereiro daquele ano. Ou seja, o impacto no valor já tinha sido absorvido antes, mas o problema continuava. O gestor disse que tinha negociações rolando, mas sem prazo para acabar. Exato. E marcar a zero significa que a perda no papel já foi reconhecida, né? Mas a novela continuar e não saber se vai recuperar algo ou quanto, ainda pesa. Tinha outro caso também, né? Sim, o CRI Guaicurus. A venda final dos terrenos que garantiam essa operação ainda estava meio enrolada, dependendo de diligências, questões jurídicas, ou seja, mais incerteza sobre quando e como esse ativo seria liquidado. É sempre bom lembrar, CRI, FIDC tem risco de crédito. Faz parte do jogo, né? A diversificação ajuda a não afundar o barco se um ou dois derem problema, mas o risco zero não existe. Verdade. Mudando um pouco de assunto, mas ainda olhando os números do fundo, cotistas e liquidez são números bem expressivos, né? O VGHF11 terminou julho com 393.812 cotistas. É gente pra caramba. E o volume negociado na bolsa? Uma média de 2,7 milhões por dia em julho. Essa base gigante de cotistas é boa porque facilita o acesso ao fundo e normalmente ajuda a ter liquidez no mercado. Por outro lado, às vezes muito investidor pessoa física junto pode gerar um pouco mais de volatilidade no preço da cota lá na bolsa, sabe? São muitas decisões individuais acontecendo. Mas 2,7 milhões por dia é uma liquidez bem sólida, sim. Dá para comprar e vender cotas sem grandes sustos na maioria dos dias. Agora, o ponto crucial é comparar o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial dela, né? No fim de julho de 2025, a cota fechou o mês valendo R$ 7,70. Chegou a bater R$ 7,58 e R$ 7,78 durante o mês. Só que o valor patrimonial por cota era R$ 8,50. Ah, então estava sendo negociada com desconto? Exatamente. Um deságio considerável em relação ao valor contábil dos ativos do fundo. E vale lembrar que lá no começo a cota valia R$ 10. O relatório mostra bem essa dinâmica. O valor patrimonial caiu um pouquinho de junho 8,57 para julho 8,50 por causa daquela desvalorização que a gente comentou, e ao mesmo tempo a distribuição mensal também caiu um pouco, de 0,10 em junho para 0,9 em julho. Bom, então, resumindo, o que a gente viu desse relatório de julho de 2025 do VGHF11, tivemos a distribuição de 0,09 por cota. O grande destaque foi o movimento estratégico do gestor, né, aumentando a aposta na carteira valor, principalmente com aquele investimento no valor AFOF, que é alavancado, e nas SPS residenciais. Por outro lado, o valor patrimonial sofreu pressão negativa por causa do mercado mais difícil para FIIs e da alta das taxas de juros afetando os CRIs. Os problemas de crédito com Celina e Guaicurus continuaram ali, como pontos de atenção, e apesar de ter quase 400 mil cotistas e boa liquidez, a cota na bolsa seguia negociando bem abaixo do valor patrimonial. Ufa! É bastante coisa. Bastante coisa mesmo. E essa análise toda, olhando só para o que o relatório de julho mostrou, levanta umas perguntas importantes para quem acompanha o fundo, né? Primeira,
o que essa aposta mais forte na estratégia valor, usando até um veículo alavancado como o Valora FIOF, sinaliza de verdade sobre a visão do gestor para o mercado de FIIs nos próximos meses ou anos. É claramente uma visão de que vai valorizar, mas com um risco maior junto, né? Segunda pergunta. Como a evolução das taxas de juros que a gente vê refletida nas NTNBs e o final das histórias de inadimplência tipo Celina e Guaicurus podem afetar as distribuições futuras e o valor patrimonial do VGHF11? São peças-chave aí para o desempenho futuro. E por fim, o que a gente tem que ficar de olho nos próximos relatórios? Acho que primeiro, o desempenho do próprio valor FIOF, para ver se a aposta em beta está dando certo. Segundo, qualquer novidade sobre aqueles CRIs problemáticos. E terceiro, ver se o gestor continua nessa linha de alocar mais em valor ou se ele muda de ideia. Isso vai dizer muito sobre a estratégia. Para as próximas discussões, este episódio foi criado por Clayton, criador do Diário SA. Até a próxima!